Olá pessoal, meu nome é Israel, sou professor do IFRJ Campus Paracambi e quero falar um pouquinho com vocês sobre metodologia científica hidroxicloroquina, especificamente o estudo francês. Essa substância aí que o pessoal está falando pode ser a cura da Covid-19. Então, em primeiro lugar, eu quero avisar vocês, calma, a ciência não funciona assim. A ciência é um empreendimento humano e para isso precisa de consenso. Esse consenso é adquirido através de mais estudos. Então, eu vou destacar dois aspectos que se referem ao ensaio clínico randomizado e tamanho da amostra. Ensaio clínico randomizado, basicamente, é aquele estudo que você tem no mínimo 2 grupos e que os pacientes são alocados aleatoriamente. Há uma randomização, um sorteio, para ver quem vai participar do grupo experimental e quem vai participar do grupo de controle. Isso não pode ficar ao bel prazer do cientista, escolher quem é o mais bonitinho ou quem é o mais saudável para aumentar a taxa de sucesso do meu estudo. O segundo aspecto é o tamanho da amostra. Eu preciso de um tamanho mínimo de indivíduos para garantir que os meus resultados foram efeito da minha intervenção e não obra do acaso ou da sorte. Existem técnicas estatísticas para isso. Quando a gente vai para o estudo francês, a primeira coisa que a gente vê é que é um ensaio clínico não randomizado, ou seja, aparece o primeiro ponto de interrogação que lança limitações ao estudo. Esse é um estudo limitado por não ter sido randomizado, ou seja, a gente não sabe como é que foi feita a escolha desses pacientes para pertencer a cada grupo. O segundo fator está ligado ao tamanho da amostra, embora ele faça o cálculo bonito de que ele precisa de 48 pacientes, 24 em cada grupo. O que a gente percebe é que ele começa com essa previsão, mas consegue recrutar apenas 42 pacientes, 26 no grupo da hidroxicloroquina e 16 no grupo controle. Ao longo do estudo, ele perde 6 pacientes, 3 vão para a UTI, 1 morre, 1 decide deixar o hospital e 1 acaba sentindo muita náusea e abandona o estudo. Então, no final, ele tem 20 pacientes tomando a hidroxicloroquina e 16 no grupo controle. Se a gente olhar aqui, é bem diferente da previsão inicial, ou seja, uma outra limitação. Continuando o estudo, ele subdivide esse grupo de intervenção em 2 grupos. Um que vai tomar só hidroxicloroquina, 14, e 6 que vão tomar a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina. Ou seja, se a gente olhar essa distribuição aqui dos grupos, a gente vê que é muito diferente daquela previsão inicial. Ou seja, a amostra que ele utiliza não garante que os efeitos do medicamento sejam dados, que os efeitos do experimento, sejam do medicamento em si. Então a gente tem que olhar com cautela. Fora que ele promete um estudo de 14 dias e no final só apresenta o resultado de 6 dias. Essas são as 2 limitações que eu coloco, mas existem outras, né? Até porque alguns estudos não chegaram à mesma conclusão, né? E aí o que acontece quando você tem estudos discordantes? Bom, a gente precisa de novo de mais ensaios clínicos randomizados para depois produzir uma revisão sistemática com meta-análise que vai tentar conjugar esses resultados. Esses ensaios clínicos ficam registrados aqui nesse site. Atualmente nós temos 282 estudos para a Covid-19, estudos que envolvem mais de 20 medicamentos diferentes, inclusive o interferon, aquele de Cuba, né? Vocês lembram lá do início que foi falado. E depois disso a gente tem que fazer uma síntese desses resultados, que é o que a gente chama de meta-análise. Essa síntese vai apresentar um gráfico parecido com esse. Esse gráfico aqui não é da Covid, tá? É só um exemplo. Mas é para apresentar que alguns estudos vão ter resultados positivos, outros negativos, positivos, negativos. E no final a gente vai ter uma síntese se vale a pena usar esse medicamento ou não. Bom, pessoal, é isso. Eu quero dizer para vocês que fiquem em casa, vai passar, voltaremos mais fortes. E não deem ouvidos a pseudo-especialistas que vão contra o consenso dentro da ciência. Um abraço e até mais.